Imagine por um momento que você trabalha incansavelmente, poupa cada centavo, planeja seu futuro com cuidado e, de repente, percebe que o dinheiro que você guardou com tanto esforço compra cada vez menos. Não há um novo imposto visível em seu rolerite, nenhuma taxa extra explícita na sua conta bancária. Contudo, seu poder de compra diminui silenciosamente, como areia escorrendo entre os dedos. É uma sensação frustrante e, para muitos, inexplicável. Você já se perguntou por que seu dinheiro vale menos a cada dia, mesmo sem aumentos de impostos diretos? Por que os preços dos produtos e serviços que você consome não param de subir, enquanto seu salário parece correr atrás de um alvo em movimento constante? Essa é a pergunta central que nos atormenta, um enigma financeiro que afeta a vida de milhões de pessoas como você, o espectador. A resposta a essa questão não está em um imposto tradicional, daqueles que vemos discriminados em notas fiscais ou boletos. Ela reside em algo muito mais sutil, porém devastador. O que chamamos de imposto invisível, a expansão monetária. Este não é um conceito abstrato de economistas. É uma força sistêmica que opera nos bastidores da economia global, corroendo seu patrimônio sem que você sequer perceba. Neste vídeo, vamos desvendar as camadas desse imposto oculto. Você entenderá como ele funciona, quem realmente se beneficia dele e, o mais importante, como você pode se proteger e até mesmo lucrar enquanto a maioria das pessoas perde seu capital. É uma jornada de descoberta que transformará sua compreensão sobre dinheiro e economia. A inflação, essa velha conhecida que devora poupanças e salários, não é apenas um fenômeno natural ou inevitável. Ela é, em grande parte, uma consequência direta das políticas monetárias adotadas pelos bancos centrais, influenciadas por políticos e suas agendas. É a criação de dinheiro novo na economia que, paradoxalmente, torna o dinheiro que você já possui menos valioso. Pense nas suas economias, aqueles reais, dólares ou euros que você guarda para a aposentadoria, para a educação dos seus filhos ou para realizar um sonho. A cada dia que passa, sem que você faça nada, o valor real desse dinheiro diminui. Seu suor e esforço são corroídos por uma máquina que poucos compreendem. Mas não precisa ser assim. O conhecimento é a sua principal ferramenta para proteger seu patrimônio e, inclusive, transformá-lo em oportunidade. Ao longo desta série, vamos explorar os ciclos políticos e como eles se relacionam intrinsecamente com a expansão monetária e a consequente desvalorização do capital. Veremos como as decisões tomadas em gabinetes distantes afetam diretamente o seu bolso, a sua qualidade de vida e o seu futuro financeiro. Compreender esses mecanismos é o primeiro passo para se tornar um investidor informado. Alguém que não apenas sobrevive, mas prospera em um cenário econômico complexo. Não se trata de ser um expert em finanças, mas de entender as regras do jogo para não ser uma vítima passiva. Você aprenderá a identificar os sinais, a antecipar movimentos e a posicionar seu capital de forma estratégica. Você, o espectador, está prestes a desvendar os segredos por trás da desvalorização do dinheiro e a descobrir como transformar esse desafio em uma vantagem. Prepare-se para uma nova perspectiva sobre o mundo financeiro. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Afinal, o que é essa tal de expansão monetária e como ela funciona? De forma simples, é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação na economia. E quando falamos de política monetária, estamos nos referindo às ações que os bancos centrais, os guardiões da moeda de um país, tomam para controlar essa quantidade. Eles não imprimem dinheiro fisicamente o tempo todo, como em filmes. A criação de dinheiro acontece de forma mais sofisticada, através de mecanismos como a compra de títulos do governo, o que injeta liquidez no sistema bancário, ou a redução das taxas de juros, incentivando os bancos a emprestar mais e as pessoas e empresas a pegar mais empréstimos. Cada novo empréstimo, em essência, cria novo dinheiro. Essa injeção de novo dinheiro na economia desencadeia uma cadeia de efeitos. Imagine um balde de água. Se você adiciona mais água sem aumentar o tamanho do balde, a água transborda. Com o dinheiro é parecido. Se há mais dinheiro perseguindo a mesma quantidade de bens e serviços, o preço desses bens e serviços tende a subir. É assim que o novo dinheiro se espalha, causando a inflação e, inevitavelmente, desvalorizando a moeda existente em seu bolso, o dinheiro que você, o espectador, já possui. Mas aqui reside um detalhe crucial. Quem recebe esse dinheiro novo primeiro? Não é você, nem eu, nem a maioria das pessoas. São os grandes bancos, as instituições financeiras e as empresas mais próximas dos centros de poder. Esse fenômeno é conhecido como efeito Cantillon. Aqueles que recebem o dinheiro recém-criado primeiro se beneficiam mais, pois podem gastá-lo antes que os preços subam. Eles compram ativos, investem e seus bens ou ações valorizam.
Quando esse dinheiro finalmente chega às mãos do cidadão comum, após circular por várias camadas da economia, os preços já subiram e o poder de compra da moeda já foi corroído. É por isso que os investidores informados e os mais próximos do sistema parecem sempre estar um passo à frente, enquanto o resto da população, o espectador, sente o peso da desvalorização. A história está repleta de exemplos trágicos de expansão monetária descontrolada. Na Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, a República de Weimar imprimiu tanto dinheiro para pagar suas dívidas que as pessoas usavam notas para aquecer suas casas, pois o papel valia mais queimado do que como moeda. Mais recentemente, vimos o Zimbábue e a Venezuela enfrentarem hiperinflações que aniquilaram a poupança de gerações, transformando moedas fortes em papéis sem valor. Esses casos extremos nos mostram o quão devastadora pode ser a expansão monetária quando utilizada sem responsabilidade, sob a influência de políticos e bancos centrais que buscam soluções rápidas para problemas complexos. Muitas vezes, a injeção de dinheiro pode criar uma ilusão de prosperidade. Os mercados financeiros sobem, os gastos do governo aumentam e há uma sensação temporária de crescimento econômico. No entanto, esse crescimento é artificial, não sustentado por ganhos reais de produtividade ou inovação. É como uma dose de adrenalina que, depois de um pico, deixa o corpo mais exausto do que antes. É fundamental entender que a inflação de preços que você sente no supermercado ou no posto de gasolina não é a causa, mas sim um sintoma da expansão monetária. A verdadeira doença é o aumento da oferta de dinheiro sem um correspondente aumento na produção de riqueza. Existe também um custo oculto na forma como a expansão monetária é usada para financiar a dívida pública. Quando os governos gastam mais do que arrecadam, eles emitem títulos. Se os bancos centrais compram esses títulos com dinheiro recém-criado, eles estão, na prática, monetizando a dívida. Isso permite que os políticos continuem gastando sem aumentar impostos diretos, mas o custo é transferido para o espectador de uma forma muito mais insidiosa, através da desvalorização do seu dinheiro. É uma transferência de riqueza dos cidadãos para o Estado, disfarçada de política econômica. Podemos ilustrar isso com um gráfico simples, onde a linha da oferta monetária sobe vertiginosamente, enquanto o poder de compra da moeda despenca. É uma corrida contra o tempo para o seu capital. Essa compreensão da mecânica da expansão monetária nos leva diretamente à sua conexão mais íntima, a política. Não é por acaso que as decisões de bancos centrais frequentemente se alinham com os ciclos eleitorais e as agendas dos políticos. Em períodos pré-eleitorais, por exemplo, a tentação de estimular a economia através de injeção de liquidez é enorme. A promessa de crescimento rápido, mesmo que artificial, pode gerar uma sensação de bem-estar que se traduz em votos. Crises econômicas também são frequentemente resolvidas com mais dinheiro, empurrando o problema para o futuro, onde o espectador comum, o cidadão trabalhador, arcará com o custo da desvalorização. Para o investidor informado, identificar esses padrões recorrentes é crucial. Sinais de alerta incluem o aumento da dívida pública, a queda das taxas de juros para níveis historicamente baixos e discursos políticos que priorizam o estímulo a qualquer custo. Observar indicadores macroeconômicos como o M2 e a balança comercial pode oferecer pistas valiosas sobre futuras expansões monetárias. Acompanhar as decisões dos bancos centrais, como comunicados pós-reuniões e projeções econômicas, também é fundamental. O mundo financeiro não é um mistério impenetrável. Ele segue lógicas e padrões que, uma vez compreendidos, podem ser antecipados. Diante desse cenário, quais são as estratégias de proteção para o seu capital? A primeira e mais importante é a diversificação. Não ter todo o seu patrimônio concentrado em uma única moeda ou tipo de ativo é uma defesa robusta. Em tempos de incerteza monetária, ativos reais como ouro, prata e imóveis historicamente funcionam como refúgios contra a inflação. Eles tendem a manter seu valor ou até mesmo a se valorizar, quando o dinheiro fiduciário perde poder de compra. Commodities, em geral, também podem ser uma boa aposta. No universo digital, as criptomoedas com oferta limitada, como o Bitcoin, surgem como uma alternativa interessante. Sua escassez programada as torna um contraponto direto à expansão monetária incessante das moedas fiduciárias. No entanto, é vital abordar esse campo com cautela, dada a sua volatilidade. Não são para todos e exigem estudo e compreensão aprofundados. Além disso, considerar investimentos internacionais pode ser uma forma eficaz de expor seu capital a moedas e economias mais estáveis, diluindo o risco de uma desvalorização local. Curiosamente, em um ambiente de alta inflação, ter dívidas a juros fixos pode ser vantajoso, pois o valor real da dívida diminui com o tempo. Mas não basta apenas proteger. É possível lucrar com esse conhecimento.
Para um investidor informado, a expansão monetária pode criar oportunidades únicas. Uma estratégia é identificar setores que se beneficiam da injeção de liquidez. Por exemplo, quando há muito dinheiro sendo impresso, ativos financeiros tendem a subir. Empresas com forte poder de precificação, ou seja, aquelas que conseguem repassar facilmente os aumentos de custos para seus consumidores sem perder demanda, são mais resilientes à inflação e podem prosperar. Pense em marcas líderes ou serviços essenciais. Outra via é buscar oportunidades em mercados emergentes, que podem se beneficiar de fluxos de capital em busca de retornos mais altos em um ambiente de juros baixos nos países desenvolvidos. No entanto, essa abordagem exige pesquisa e uma boa dose de análise de risco. A chave é a alavancagem informada. Usar o conhecimento dos ciclos econômicos e políticos para posicionar seu capital de forma estratégica antes que a maioria perceba o que está acontecendo. A importância da educação financeira é o alicerce de tudo isso. O conhecimento é a sua principal defesa contra a desvalorização do capital e, ao mesmo tempo, a ferramenta mais poderosa para transformá-lo em oportunidade. Não delegue a terceiros a responsabilidade pelo seu futuro financeiro sem antes entender as regras do jogo. O espectador que se torna um investidor informado não deixa seu futuro ao acaso, mas toma decisões conscientes e fundamentadas. Você não precisa ser vítima do imposto invisível. Você pode ser o protagonista da sua própria história financeira, navegando pelos desafios da expansão monetária com inteligência e estratégia. Empodere-se com o conhecimento, e o cenário que antes parecia ameaçador se revelará cheio de possibilidades. A sua jornada para a liberdade financeira começa com a compreensão.